Olá, crianças, tudo jóia? E aí, prontos para mais uma historinha que nós vamos contar aqui hoje? Nós já estamos vendo há algumas semanas falar sobre o que aconteceu com a rainha Esther, né? Nós temos aqui, olha, essas duas figurinhas para vocês verem, né? A representação aí da Esther e do seu primo Mordecai. Vocês já estão tendo a oportunidade de ouvir falar deles, né, o que aconteceu nessa história tão bonita da Bíblia. E é uma história que nós podemos nos espelhar na rainha Esther, porque ela foi uma mulher corajosa e que confiou no Senhor, né, para tomar uma decisão importante. E essa decisão é uma decisão que mudou a história de um povo, né, o povo de Israel. Então hoje nós vamos ver mais um pedacinho dessa história linda. Vamos começar com o versículo? Se vocês abrirem aí a Bíblia de vocês, lá no Salmo 95, capítulo 95, versículo 6, vai estar escrito assim, ó: venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Está escrito lá, né? Está nos chamando para adorar o Senhor, como Esther fez e todo aquele povo fez, né? Depois, no final da história, quando vocês vão ter a oportunidade de saber o final da história. Hoje, esse pedacinho que eu vou contar, a história ainda não vai terminar dessa forma. Vocês ainda vão ver o final dessa história na próxima semana. Mas aí nós vamos ver hoje o que aconteceu, né? Vamos falar mais uma vez o versículo. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Salmos 95, versículo 6. Então, olha só, vamos começar agora com a nossa história. Vocês viram, né, nas semanas aí passadas, como que a Esther foi parar no palácio, né, do rei, e o que aconteceu para ela se tornar uma rainha. E aí, quando ela se tornou uma rainha, ela se vestiu, né, com vestes reais, ela foi escolhida pelo rei e foi colocada na sua cabeça uma coroa, olha só. E aí ela se tornou a rainha Esther, né? E aí a partir daquele momento ali que Esther se tornou rainha, imagina, né? Ela poderia fazer muitas coisas, poderia começar a mandar, né, em todo mundo, querer ser a dona do pedaço, mas não foi isso que a rainha Esther fez de jeito nenhum. Ela continuou sendo, né, aquela moça, aquela mulher humilde, né, que ela tinha aprendido a ser, porque ela sabia que ela era uma serva do Senhor. E ela continuou se comportando como o Senhor se agrada, né, mesmo sendo uma rainha. Então, olha só, na história, nós vimos que que havia um homem malvado, um homem perverso, muito perverso. E este homem se chamava Amã. Aqui está esse homem, olha. Ele era um homem muito perverso, né? Se vocês olharem aí a expressão dele, vocês vão ver que ele não estava fazendo uma cara de bonzinho, não é mesmo? E ele tramou um plano para acabar com a vida dos judeus, né? Do povo da rainha Esther, porque a Esther era uma judia. E ele tramou um plano. E quando ele tramou esse plano, né, ele, mas os homens maus que estavam lá com ele, eles lançaram, né, a sorte num jogo, eles jogaram, né, como se fosse um jogo que vocês jogam aí na casa de vocês, que tem aqueles dados, né, aqueles peões, tem uns jogos que tem alguns peões pra gente poder andar casas, né, é um jogo, eles jogaram, né, tiveram aí essa maldade de fazer um jogo e jogar para ver em que mês que ia acontecer a morte do povo, né, do povo judeu. E aí, esse jogo caiu no mês de fevereiro. E aí, essa morte, né, essa trama ia acontecer aí no mês de fevereiro. E aí, com isso, quando Amã ele tramou esse plano, mais ou menos aí dentro de um ano, o povo judeu iria estar, né, morto. Todos estariam mortos por causa desse plano de Amã. Mas aconteceu que quando Amã, né, tramou esse plano, ele chegou diante do rei, né? Ele falou aí para o rei
que o povo judeu, né, querendo que o povo morresse, ele falou para o rei que o povo judeu não obedecia às leis, né, às regras ali que eram passadas pelo rei, pelo governo nessa época, e que eles teriam que ser exterminados, né? E o rei acabou concordando com aquela mentira ali que o Amã estava contando. Ele acabou concordando com aquilo, né? E tristemente essa notícia tinha que ser espalhada pela cidade toda. E aonde que tinha um judeu, essa notícia tinha que chegar para que as pessoas soubessem, né, o que iria acontecer, o que estava ali, né, sendo programado, preparado. Quando essa notícia chegou nos ouvidos de Mordecai, ele ficou muito triste, né? Ficou triste a ponto dele rasgar, né? Vestir ali vestes, a ponto dele vestir, olha só, pano de saco, né? E rasgar suas roupas. Por quê? Porque ele estava tão triste, mas tão triste, que ele teve vontade de se vestir assim, né? De forma humilde, para poder demonstrar ali o tamanho da tristeza que ele estava por causa daquela situação que ele estava ouvindo, né, que poderia acontecer com o povo dele. E sabe o que ele fez? Olha, aqui, ó, é o Amã chegando diante do rei e falando, né, essa mentira para que o rei pudesse pensar aí a respeito do que fazer com o povo, né, de ruim. E aqui, olha, é a rainha Ester pensativa. A rainha Ester estava pensando naquela situação triste que estava acontecendo. Sabe por quê? Quando a rainha Ester soube que o primo dela, né, estava se vestindo dessa forma, se comportando dessa forma, estava muito triste, vestido de pano de saco, triste, né, e andando pelas ruas, ela pediu um secretário do rei para poder ir até o primo dela e perguntar para ele por que ele estava agindo assim, o que estava acontecendo para ele ficar tão triste. E aí o secretário do rei voltou no palácio e contou para a rainha Ester por que Mordecai estava agindo daquela forma. E aí ela soube, né, que o plano do maldoso Amã era exterminar o povo. E aí Mordecai pediu que aquele secretário falasse com a rainha que era o momento da rainha se revelar para o rei e falar para o rei que ela também era uma judia, que ela também pertencia a esse povo que eles queriam matar. E aí Mordecai deu esse conselho para ela, por isso que ela ficou pensando o que ela poderia fazer diante dessa situação. Será que era uma boa ideia ela chegar diante do rei para falar com o rei, né, e contar para o rei que ela era uma judia? Já imaginou? Será que o rei ia gostar de saber disso? É o que nós vamos saber, né, descobrir na próxima semana, na outra parte da história. E aí nós podemos concluir, né, essa história de hoje, pensando que, né, diante de uma situação difícil, nós temos que orar, pedir a direção do Senhor, porque Deus sabe, né, o que vai acontecer. Deus pode nos dar o livramento, né, de qualquer mal. Deus pode resolver a situação para nós, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. E foi isso que a rainha Ester fez. Ela não deixou de clamar ao Senhor. Diante de uma situação que nós não sabemos como agir, o que fazer, nós temos que pedir a direção, a orientação do Senhor. E vocês também podem fazer isso na vida de vocês, não é mesmo? Mesmo sendo crianças, vocês às vezes passam por situações que vocês também não sabem o que fazer, não é? E aí vocês sabem que tem um Deus, né, que é o Deus de vocês, que é o nosso Deus, que nós podemos ir até Ele em oração e que Ele vai nos ouvir. Todas as vezes que nós clamarmos a Ele, Ele estará pronto para nos ouvir, não é verdade? Então agora nós vamos orar, né, ao Senhor, vamos pedir ao Senhor que esteja nos dando coragem, como a coragem da rainha Ester. Por que a rainha Ester precisou de coragem? Porque para falar com o rei, ela precisava ir até ele, ela precisava se encontrar com o rei. Só que, naquela época, uma pessoa, mesmo sendo a rainha, né, mesmo tendo ali uma aliança com o rei, ela não poderia chegar diante do rei sem ser chamada. Ela não poderia se apresentar diante do rei de qualquer maneira, né, sem ser chamada. Ela teria que esperar o rei chamar ela
né, até lá. E já tinha muito tempo que o rei não chamava a rainha Esther. Então ela ficou preocupada, porque ela tinha que agir rápido, não é? Mas o que ela foi fazer? Ela foi buscar o Senhor, ela foi orar ao Senhor. E ela chamou todo o povo, né? Todo aquele povo, juntamente com Mordecai, onde tivesse um judeu, né, na cidade, ali naquele lugar, eles seriam chamados para jejuar, né? Para jejuar e orar ao Senhor, para que o Senhor os ouvisse, né? E tivesse orientando eles a respeito do que fazer, porque ela sabia que precisava tomar uma atitude. E quem ia dar a direção para ela, né, seria Deus. Então ela confiou no Senhor. E assim também nós devemos fazer na nossa vida, né? Todos os dias da nossa vida, em tudo que formos fazer, confiar no Senhor e fazer aquilo que Ele nos manda, aquilo que Ele nos direciona. Então vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, vamos falar com Deus, né? Agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui, por mais essa palavra, e que na próxima semana vocês possam estar aí, né? Esperando para ver como que vai acontecer o final dessa história. Vocês vão gostar, tá bom? Senhor, muito obrigado a Deus por mais essa oportunidade de estarmos estudando mais uma porção da Tua Palavra. Abençoe cada criança, plante essa sementinha no coração de cada criança, que elas possam estar, ó Deus, aprendendo, na medida que elas forem crescendo, a confiar no Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem com Deus, crianças. Até a próxima.